A mais importante de todas as mudanças é que hoje pode-se dizer que a AIDS ainda não tem cura, mas poderá ter. A esperança não é um ato de racionalidade, é uma esperança que anda de braços dados com a vida e com a solidariedade. Viver sob o signo da morte não é viver. Se a morte é inelutável, o importante é saber viver. E para isso é importante reduzir o vírus da AIDS à sua real dimensão, um desafio a ser vencido. É fundamental, portanto, reafirmar que esse vírus não é mortal. Mortais somos todos nós. Isso sim é o inelutável e faz parte da vida. Escreveu Herbert de Souza, o Betinho, que contraiu o vírus da AIDS por meio de uma transfusão de sangue contaminado e faleceu em 1997, aos 61 anos. No Papo Torto de hoje, falaremos sobre uma doença que já foi chamada de peste rosa, câncer gay e doença dos 4H, até ser conhecida como AIDS. Sim, ela ainda existe e está entre nós. No entanto, também discutiremos formas de prevenção e, principalmente, destacaremos o que realmente importa. Lembrar que, por trás do vírus, há um ser humano vivendo sua história de vida. Prontos para conhecer a nossa convidada de hoje? Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse Papo Torto, né? Especial de 1º de dezembro. Aliás, eu gostaria que você já começasse essa entrevista falando por que 1º de dezembro, o que tem nesse 1º de dezembro. Então, também agradecer o convite. E o 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao HIV. Essa data, ela foi criada, vamos dizer assim, pela Assembleia Geral da ONU, em 1988, em celebração, vamos dizer assim, ao 5º ano de descoberta do vírus. Então, todo dia 1º de dezembro é o dia que a gente, vamos dizer assim, conscientiza e traz isso à tona e conversa sobre. A gente vem em campanhas, mas a gente também tem um símbolo que eu acho que é o que todo mundo conhece, que é aquele lacinho vermelho. Então, é o símbolo da Assembleia Geral da ONU e hoje da UNAIDS, de tirar essa data para a gente poder realmente falar sobre o HIV. AIDS e HIV não são sinônimos. Não são sinônimos, definitivamente não são. HIV e AIDS, a gente está falando de fases de evolução da doença. Então, o HIV é o vírus, certo? Então, você tem a infecção pelo HIV. A gente considera a fase AIDS uma fase, vamos dizer assim, mais prolongada da infecção pelo vírus, em que a gente tem um estado, vamos dizer, de maior comprometimento do estado imunológico. Isso é bem definido em termos de conceito, né? A gente dosa a quantidade de células de imunidade. Estando abaixo do valor de 200, a gente considera que esse paciente está em fase AIDS, ou se ele apresenta alguma manifestação de uma doença definidora de fase AIDS, que aí é uma lista que depois a gente pode até pormenorizar, mas se o paciente ele pode ter uma boa imunidade, mas se ele apresenta alguma dessas doenças, a gente entende que ele está em fase AIDS. Do ponto de vista, vamos dizer, literário, porque isso não, a gente não tem como controlar isso, em média, a gente fala que 10 anos, de 8 a 10 anos para o homem, da infecção para evolução para a fase AIDS sem tratamento, e para a mulher em torno de 6 a 8 anos essa evolução, da prima infecção para a fase AIDS, desde que esse paciente
não seja acompanhado e não seja devidamente tratado. Ou seja, historicamente, o que se descobriu primeiro foi a AIDS, não HIV, é isso? Descobriu-se primeiramente o vírus. O vírus. Então a gente teve uma epidemia muito semelhante ao que aconteceu com o Covid. Então eram pessoas que de repente começaram a desenvolver doenças muito graves, então assim, tuberculose, cândida, infecção fúngica no sistema gastrointestinal, um estado muito grave de imunossupressão, sendo acometida por outras doenças, todo mundo sem entender nada, e aí de repente foi se investigar o que causava essa imunodeficiência tão grave. Viu-se que era um vírus. Né? Não deram nome ainda. Não deram nome. Né? Assim. E aí depois a gente entendeu que a gente estava mediante uma síndrome da imunodeficiência adquirida pelo HIV. Ou seja, o nome que veio primeiro foi estrangeiro, AIDS, mas poderia ter sido SIDA. Sim. E não pegou porque era um nome, era um apelido para Aparecida, por exemplo? Na verdade, eu não acho. É porque as pessoas elas não compreendiam isso como uma evolução. Porque você não tinha tratamento. Então, quando você diagnosticava e você tinha esse contato com o paciente, você já o encontrava numa imunossupressão profunda. Então, por isso que se chamava-se erroneamente, hoje a gente não usa esse termo, de aidético. Porque você pegava o paciente numa fase muito comprometida do sistema imunológico. Depois é que se foi entender que era um processo de evolução natural da doença, foi dando a nomenclatura correta, para a fase correta, para a maneira menos preconceituosa, para a maneira mais acolhedora da gente tratar a pessoa que vive com HIV, que hoje é a nomenclatura correta. Não se usa soro positivo, não se usa aidético, né? A gente usa a pessoa que vive com HIV. E aí o vive, a gente pode entrar em detalhes, porque eu acho que o vive é o grande clímax da nossa conversa. Isso. A pergunta que eu fiz foi outra, mas foi até bom ter entrado, né? Então, o termo, vamos dizer assim, cientificamente dizendo, seria pessoa que vive com o vírus. Com o vírus. Isso. E aí você pode ter essa pessoa diagnosticada numa fase AIDS? Pode. Sim. Aí como que você vai dar o nome? Uma pessoa que vive com HIV do ponto de vista médico na fase AIDS. Sim. Certo? Entendi. Porque às vezes a gente vai diagnosticar esse paciente na fase AIDS. Como a gente pode diagnosticar esse paciente numa fase inicial, na infecção aguda pelo HIV, que é a pessoa que teve uma exposição recente e ela diagnostica, ela faz o teste e ela ainda tem um sistema imunológico competente, então esse paciente não está na fase AIDS. Não está na fase AIDS, é do termo AIDS, né, certo. Que é o termo em inglês, né? Sim. Porque em outros países como a Espanha, a Argentina, né, usa o termo SIDA. Entendi. Em português parece que não pegou esse termo, talvez por ser apelido de Aparecida, SIDA. Será que pode ser alguma... A gente pode fazer essa relação assim, talvez sim, né? Nossa, muito interessante você ter trazido isso. Inclusive, porque quando eu estava no ensino médio, é muito legal você ter trazido isso. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um colega de sala que ele tinha uma mãe chamada Cida e ele sofria bullying com a mãe chamada Cida, e toda vez que nós tínhamos aulas de biologia e que alguém trazia a nomenclatura Cida, a mãe dele era vítima de chacota. Né? Então a gente pode trazer, sim, eu não posso te trazer essa relação histórica se não pegou por isso, porque a gente entende que AIDS foi uma epidemia mundial, então às vezes num contexto de nomenclatura universal, às vezes AIDS fica bem mais compreendido quando você trata isso independentemente do idioma. Se você falar HIV, AIDS, em qualquer inglês, qualquer pessoa, independentemente do idioma, vai entender o que a gente está trazendo do ponto de vista de doença.
né? Mas eu acho que é bem pertinente, pensando partindo do pressuposto, né? Que Aparecida, SIDA, é um nome muito comum, uma abreviatura muito comum. Talvez, se a gente tiver no português, né? No Brasil, talvez fazer essa relação, partindo do que eu contei, poderia trazer esse caráter pejorativo para algumas pessoas, fazer uma associação que não é uma associação saudável, né? Nem para a doença e nem para a pessoa. Nem para o sujeito, em si, né? Socialmente dizendo. Né? Você tem observado alguma diferença, clinicamente dizendo, das pessoas que chegam, né, procuram o atendimento, mesmo com dúvidas, né, se tem ou não, enfim, eu nem sei se eles chegam com a dúvida se tem ou não, né? Se são essas as palavras que eles vão chegar. Se tem, fala de dúvida em relação ao diagnóstico. A diagnóstico, tanto com o diagnóstico quanto a como eles possivelmente se infectaram, se a forma de contrair isso mudou. Digo, os imaginários quanto a isso, os estereótipos, enfim, algo mudou nesses últimos anos. Posso ser sincerona? Sincerona. Sincerona. Sem meio termo. Sem meio termo. Então vamos lá. Em relação ao diagnóstico, é muito incomum alguém não trazer isso do ponto de vista de uma infecção sexualmente transmissível. Continua sendo. Continua sendo. Mas existem algumas coisas que mascaram isso, tá? Eu acho que o principal contexto de quem tem dúvida ou tenta refutar essa forma de transmissão, em geral a gente está num contexto de pessoas que estão em relacionamentos fixos e que eventualmente contraem o vírus em algum relacionamento extraconjugal, por exemplo. Porque aí você traz não só o diagnóstico, você traz uma carga de coisas que você vai ter que resolver do ponto de vista relacional. Então, geralmente, as pessoas que trazem dúvida e falam assim, eu posso ter me infectado lavando a roupa, sentando em tal lugar, abraçando tal pessoa, geralmente é nesse contexto em que você tem uma carga por trás, em que ter o diagnóstico te confronta com determinadas situações. Mas eu tô te falando bem sincerona. Seria geral, algo do tipo assim, eu vou justificar que eu peguei eles aí para não revelar que eu tive relações extraconjugais. Sim. Será que é possível que tenha, né? Então vem quase uma dúvida carregada de uma negação e de como que eu vou confrontar isso. Agora, do ponto de vista de se expor, saber que teve uma exposição de risco e que chega, em geral, não é tão comum que as pessoas tragam essa dúvida mais. Né, assim. Mais assim, deixa eu ver se é possível usar isso como uma justificativa do meu companheiro ou minha companheira. Sim. Mas ainda continua sendo associado a LGBTs, e não necessariamente a heterossexuais. Nossa, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito, muito, muito. Eu acho que assim, a minha paixão é quando entra nisso. Porque assim, óbvio que, tanto que depois a gente vai falar melhor sobre a PrEP e a PEP, existem grupos que a gente entende que epidemiologicamente estão mais suscetíveis porque se expõem mais. Então, profissionais do sexo, pessoas que não têm relações fixas, né? Agora, a gente não pode jamais ter essa associação precisa de que, aí eu vou entrar no termo que o Ministério da Saúde e a OMS utiliza. Homens que fazem sexo com homens são um grupo único, exclusivamente, que você olhou, é quase patognomônico do vírus. Por que eu falo isso? E aí eu vou entrar em contexto psicológico, tá, gente? Porque assim, o paciente que chega para mim com diagnóstico recente de infecção pelo vírus, ou o paciente que chega no meu consultório em abandono de tratamento, Daniel, em geral, principalmente se a gente está falando num contexto de homoafetividade, isso é uma carga muito pesada. Onde eu quero chegar? Porque, em geral, esse público, homens ou mulheres que chegam, eles já tiveram o primeiro desafio,
que foi revelar para o seu sistema primário familiar a sua orientação sexual. Se você está numa família permeável, uma membrana permeável, que aceita, que acolhe, eu nem vou dizer o diferente, que acolhe o que é, as coisas são mais fluidas. Mas se esse meu paciente ele vem de um contexto familiar de membranas impermeáveis, eu quero fazer essa alusão mesmo, da impermeabilidade da membrana familiar, ele já teve que romper esse primeiro momento, ele pode ter sido aceito ou não, nesse contexto familiar, e aí depois ele vem com o diagnóstico do vírus, da infecção pelo vírus. Então, soa quase como um castigo, e aí eu tô levando do ponto de vista quase religioso, porque quando eu falo da impermeabilidade da membrana, geralmente ela vem com essa carga religiosa bem sedimentada, entende? Então, a gente precisa desmistificar isso, porque é muito pesado. É muito pesado para o meu paciente. Aí é o meu paciente que não trata, é o meu paciente que ele nega, ele é o meu paciente que abandona o tratamento, e ele é o meu paciente que eu preciso acolher e cuidá-lo. Por isso a pessoa que vive com HIV, por isso que eu falei sobre o verbo vive. Porque eu preciso trazer para ele que ele tem o vírus, mas ele não é o vírus. Que a orientação sexual dele, vírus é vírus, vírus não tem preferência. O Covid tinha, ele poupou branco, preto, rico, pobre, magro, gordo. Não, gente, vírus é um vírus, ele não escolhe. Se você é hétero ou você tem uma relação homoafetiva e você fez uma exposição de risco, você foi lá e transou sem camisinha com alguém que você não conhecia a sorologia do outro lado, você está exposto. Entende? Então, é sobre isso. E aí a gente precisa tirar essa carga principalmente da população LGBTQIA+, do HSH, que é o homem que faz sexo com o homem, para que ele possa, porque o nosso objetivo é que ele trate. Entende? Um paciente hipertenso, diabético, não vai tomar remédio pro resto da vida? Por que meu paciente que vive com HIV não pode fazer o tratamento e tomar o comprimido dele pelo resto da vida e viver com o vírus? E não ser o vírus. Não ser o vírus. Ou seja, não é o fim, né? Não é o fim. E não é o fim eu acho que é por isso também que mudaram a sigla, né? Não é doença mais sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível. Não é acabar com a doença. Isso. E a gente precisa usar. Tratar, eu acho que o português ele é fantástico exatamente por isso, porque em outras línguas às vezes nós usamos termos para dizermos aquilo que nós queremos dizer. O português, eu acho que ele nos dá palavras que dizem. Para mim, o português, ele fala e diz. Tira essa subjetividade, dessa carga, desse preconceito que as palavras, elas podem trazer. Então, uma coisa é você falar infecção, outra coisa é você falar doença. Uma coisa é você falar, você tem uma infecção, outra coisa é você falar, você é doente. É sobre ser, isso muda tudo. Ou seja, e mesmo a pessoa tendo uma IST, ela não é infecciosa, no sentido de... porque a gente parece... Suja, ou pega pelo ar, né? Pega pelo ar, eu acho que é isso que passa com alguns termos, né? Que passam, né? E é mais ou menos isso, né? Que vem ainda, né? Eu pego pela roupa, eu pego por... Mas assim, eu acho que a gente aí nesse contexto de informação, a gente precisa falar. Por quê? Porque por mais que o paciente ele chegue para mim e ele não tenha, às vezes, dúvida pela forma de transmissão, mas às vezes ele tem a dúvida de como que vai ser dali para frente. Eu vou poder trabalhar? Eu vou poder beijar na boca? Eu vou poder transar? E ele vai poder fazer tudo isso. Entende? Então, às vezes a gente precisa pontuar coisas pequenas para o paciente que diagnostica recente. Eu preciso falar para ele, ó, você pode dividir o corpo, você pode beijar na boca. E isso precisa ser dito, isso precisa ser verbalizado. Você pode abraçar, você pode transar. Se você quiser, inclusive, você pode num contexto acompanhado. Por isso que hoje é totalmente possível que mulheres
engravidem. Sim. Os casais sorodiscordantes engravidem. E eles mantêm relação sexual sem preservativo, senão você não engravida. Entende? Então, Exato. pessoas que vivem com o vírus hoje podem, inclusive, transar sem preservativo, desde que seja acompanhado num contexto de profilaxia, e ter filhos. Vamos falar Por de isso que é sobreviver. Entende? Viver com HIV. Eu conto muito, eu sou apaixonada no verbo viver com HIV. Bom, vamos aproveitar e falar então de profilaxia. Então a gente tem duas formas de profilaxia, seria isso? Não. Mais, ou menos, ou... Primeiro então a gente vai falar de prevenção. Prevenção. Seria o PrEP. A prevenção inclui você manter relação sexual com preservativo. A gente não pode esquecer disso. Eu sempre falo que a gente tem que falar de prevenção analisando o público que nós estamos falando. Sim. A gente está falando para um público jovem, nós estamos falando para um público idoso, porque a gente está falando às vezes de um público idoso, de um público feminino que não teve contato com a sua própria anatomia. Então falar para essa mulher de um preservativo feminino é uma novidade, mesmo hoje em 2024. Sim. Mas, vamos dizer assim, padronizando, deixando de uma forma bem padronizada, então assim, uso de preservativo, a PrEP, que o próprio nome vem pré, profilaxia pré-exposição. O Ministério da Saúde, ele lista algumas categorias, vamos dizer assim, que são das pessoas que têm maior risco de exposição. Então, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, em contexto de relações não fixas, os casais que são sorodiscordantes e que têm o desejo de engravidar. Por quê? Porque a gente está falando de um uso de medicação que previne que você se infecte pelo vírus, tá? Hoje nós usamos uma medicação na PrEP, e isso tem evoluído muito, porque hoje nós usamos medicação via oral, certo? Sim. E o que todo mundo tem me perguntado são sobre as injeções, né? Bom. Porque nós temos duas medicações, que é o cabotegravir e o laponavir, que são medicações injetáveis, que estão em estudos, que você faz uso delas 2 vezes por ano, e pelo menos em estudos, principalmente nos estudos africanos, você tem 100% de prevenção no contato com o vírus. É vacina? Não é vacina, é profilaxia pré-exposição. Mas num contexto de saúde pública, isso é sensacional, porque se você consegue fazer esse controle, que é o que a UNAIDS tem para 2030, a gente fazer o controle das infecções, então se você pega um país de poucos recursos e você consegue fazer uma PrEP a nível, vamos dizer assim, global, você consegue controlar a infecção, né? E aí é uma excelente opção, 2 injeções para esse grupo de risco, para a gente, vamos dizer, conter, né, a transmissibilidade. Então esse é o contexto da PrEP, pré-exposição, certo? A PEP, ela é pós-exposição. Então fui lá, transei, putz, não sei com quem, não sei em que contexto, o que rolou, quem era, pode ter o vírus. Então aí a gente vai procurar, o ideal é que seja nas primeiras 2 horas da exposição, até no máximo 72 horas. E aí você vai tomar uma medicação por 28 dias, vamos dizer assim, é como se fosse de uma maneira muito objetiva, a pílula do dia seguinte. É isso que eu entendeu? Assim, uma alusão, se for para eu fazer uma alusão, seria essa. É como se fosse um anticoncepcional, o outro, e a PrEP, um anticoncepcional, e a PEP, a pílula do dia seguinte. Mas são até 72 horas. Isso, idealmente nas primeiras 2 horas. Nas primeiras 2 horas. Que não é a realidade, né? Porque, tipo, você acabou de... do que aconteceu, acabou. Aí só você, nossa, deixa eu sair correndo com CPA. Né? Geralmente não é o que acontece. Vai ser a lucidez do outro dia. Mas é muito isso, assim. A PrEP, principalmente a PrEP, ela não te previne de outras ISTs.
né? Então, assim, vírus B nós temos vacina. Lembrando que nem todas as pessoas, apesar de vacinadas, vão ter o anti-HBS, que é o que a gente, vamos dizer assim, é um exame que nós fazemos para verificar o nosso status vacinal pós-vacina para o vírus B. O vírus C nós não temos vacina, né? Então é um cuidado que a gente tem. Nós vivemos uma epidemia de sífilis. É isso que eu ia até perguntar. Se Nossa, várias pessoas parece que usando PrEP viraram super-heróis, né? E eu não sei se é verdade, se houve mutação de alguns desses, de algumas bactérias, de algumas outras ISTs, né? Que com a PrEP parece que teve uma certa mutação de alguma coisa. Na verdade, aumentou a exposição. Aumentou a exposição. Primeiro porque assim, nós estamos numa geração hoje, eu vou falar aí dos 16 até os 25 anos, estendendo até os 30, que me inclui, mas assim, que não viveram a epidemia do HIV. Então, não tem medo, eles não viram. Eu, como médica, eu vejo todos os dias, e eu vejo pacientes em fase AIDS. Eu perdi um paciente o mês passado, certo? Então, eu vejo, eu que estou do lado de cá, eu vejo. Mas a população em geral não vê. Tem pessoas que chegam pra mim e perguntam assim, HIV ainda existe? Eu falei, meu Deus. HIV ainda existe. Então assim, AIDS ainda existe. Eu devo, por semana, pelo menos 3 casos novos. Tô falando eu, Nafaele, sozinha, uma infectologista sozinha. Então imagina os meus colegas. Então, e aí, junto com isso, vem o comportamento sexual de risco. Porque aí você não vê. Aí você pensa, às vezes, só no quadrado do HIV. Aí tudo bem, os pacientes chegam para mim, eu quero fazer uso da PrEP. Eu jamais vou virar e vou falar assim, não faça. Porque se eu pensar no HIV, e se essa pessoa tá me contando que ela se expõe, eu não posso privá-la de uma profilaxia jamais. Só que eu sento com ela e converso. Eu falei, o fato de você fazer a profilaxia não te coloca numa situação confortável em relação às outras ISTs. E aí você precisa ter responsabilidade com as pessoas com quem você se relaciona. Entendeu? Porque se você se expõe e você acha que tá tudo certo só porque eu uso a PrEP, e aí você não se preocupa com as demais, e você continua no seu intercurso sexual, ou você se relaciona afetivamente com alguém, numa relação fixa, e você não fez exames, você não procurou saber, você pode estar sendo um vetor, entendeu? Então tudo pra mim passa pela responsabilidade, sabe, Daniel? Assim, eu não tô falando de comportamento, de escolhas, da forma como você lida com a sua vida sexual, todo mundo é livre. Isso não é sobre discurso moralista, não é sobre isso, mas é sobre responsabilidade. Eu me responsabilizo, eu tenho a minha vida sexual, mas eu me relaciono com outras pessoas. De que forma que eu estou para outra pessoa, independentemente de eu ter vínculo relacional ou não. É autorresponsabilidade para tudo na vida. E para fazer o uso de PrEP, não precisa de fazer os exames das outras ISTs? Toda pessoa que... Existe um rastreio para PrEP, né? Então, assim, hoje é livre demanda. Você pode procurar um CTA, aqui em Uberlândia nós temos o CTA, que fica no Roosevelt. Mas você pode procurar o seu médico de confiança. Nós vamos fazer os exames, porque para você falar que você vai fazer uma PrEP, você tem que ter certeza que você não tem a doença ou a infecção, né? Então, a gente precisa fazer todos os exames e aí depois a gente direciona para a PrEP. Mas primeiro você exclui qualquer infecção para depois a gente definir a profilaxia. Sim. Certo? E a PrEP também, a gente está falando do ponto de vista de sexualidade, mas a PrEP ela também é muito utilizada para os profissionais de saúde em acidente biológico, né? Porque nós manuseamos, né? Muita seringa, muita agulha, então não é incomum que a gente esteja num contexto de exposição por acidente biológico. E aí a PrEP é um recurso principalmente para os profissionais de saúde. É importante a gente ressaltar. Ainda é um tabu, porque às vezes o paciente ele até já acompanha, mas ele chega para mim no consultório e aí a linguagem corporal dele
para ele me contar o porquê que ele tá ali. Então ele senta e aí às vezes ele usa vários subterfúgios assim antes de falar que ele tá ali porque ele quer começar a acompanhar, ou para falar que ele tem o vírus. Aí às vezes eles falam assim, sabe o que é, né? Aí você vê a linguagem corporal do constrangimento de contar que ele tá ali procurando ajuda porque ele é uma pessoa que vive com HIV. Então ainda existe um tabu, né? A maior parte contam o diagnóstico para algumas pessoas específicas, né? Não gostam de levar isso de uma forma mais popular, por assim dizer. Mas eu estava falando para a Ana, como infectologista, é o que eu mais amo cuidar. Porque do ponto de vista técnico mesmo, médico, você cuidar do paciente com as manifestações oportunistas, dos pacientes graves, dos pacientes que a gente precisa paliativar. Quem estuda HIV estuda medicina, mesmo, assim, porque o paciente ele tem transtorno renal, ele tem transtorno do fígado, ele pode ter doenças psiquiátricas relacionadas à infecção. Então, do ponto de vista técnico, demanda muito. O paciente HIV ele demanda muito estudo. Mas do ponto de vista relacional, a aliança terapêutica é fundamental. Eu lembro uma situação, eu estava na residência, e aí o meu professor, meu staff, nós estávamos no ambulatório, e aí tinha uns alunos assim, né? Nós da residência, os alunos da graduação, não me lembro bem. E aí, mais adolescente, né? Conversando e rindo sobre outras coisas. E aí, na hora que acabou o ambulatório, o staff nos chamou e falou assim, ó, evitem ter esse tipo de comportamento. Tipo, durante a consulta, porque os pacientes, eles carregam um estigma tão grande que às vezes vocês estão rindo e conversando por outros motivos, mas ele pode achar que é rindo dele. Então essa aliança terapêutica ela é fundamental para o paciente aderir ao tratamento. Ele precisa ter confiança no médico e ele precisa entender que nós dois somos uma equipe, eu e ele. E quando ele entende e ele aceita, ele se responsabiliza pelo tratamento. E aí é viver com HIV, viver. Parece que tem algumas doenças e algumas infecções que têm essa carga, né, historicamente dizendo. Pensar, né, AIDS foi chamado de câncer. Câncer gay. Então ela vem marcada por duas coisas, né? Algo que não tem cura, que é historicamente marcado, né? É terrível. Um câncer, né? Marcado inclusive religiosamente dizendo, né? Se a gente for pensar que o câncer, né, foi tomado e ainda é tomado por tantas religiões como aquilo que foi trazido pela representação do mal, né, pelo demônio e etc, por praticamente todas as religiões, né? E o gay também, de novo, né? Se eu pudesse dar uma sugestão de um documentário, Cartas para Além do Muro. Sim. Que é um documentário fantástico, eu nem sei se eu posso falar, mas é na plataforma de streaming mais famosa no Netflix. Mas assim, é um documentário sensacional, porque eu acho que a gente entende o privilégio meu enquanto médico infectologista e o privilégio do meu paciente. Por que privilégio? Porque, igual eu falei, a gente não controla o vírus. O vírus é o vírus. Mas a partir do momento que nós vivemos com ele, e aí eu vivo junto, é um privilégio eu ter tido vários colegas médicos, pesquisadores, que viveram a década de 80 e a década de 90 pré-TARV. TARV é a terapia antirretroviral. E que proporcionaram que hoje eu pudesse estar perante o meu doente, conseguindo tratá-lo. Então eu sou uma privilegiada dos que vieram antes de mim. E o meu paciente também porque ele é o que veio depois da morte de muita gente. Hoje, ele é o privilégio de poder ser tratado. Eu acho isso muito bonito, porque somos nós dois privilegiados historicamente pelo avanço da medicina. E assim, todo o tratamento, hoje se a gente falar pelo Ministério da Saúde, o tratamento padrão são 2 comprimidos. Você toma 2 comprimidos apenas. Antes era um coquetel, Era um coquetel. O paciente, assim, os efeitos colaterais eram inúmeros.
Hoje os efeitos colaterais são mínimos. São 2 comprimidos que são disponibilizados gratuitamente. No Brasil nós temos uma das melhores políticas públicas de controle e combate ao HIV do mundo. Por mais que você opte por fazer o acompanhamento com o seu médico em um contexto particular, se você não quiser procurar um CTA, por exemplo, você pode acompanhar com o seu médico e retirar a sua medicação gratuitamente num CTA. A PrEP e a PEP são gratuitas. Então, assim, o acesso é muito favorável em um contexto de Brasil, né? Sim. Então, embora sejam gratuitos, sim, tanto PrEP quanto o tratamento, e eles tenham menos efeitos colaterais, eles ainda apresentam alguns efeitos? Toda medicação é medicação, né? Então, assim, se você dá uma Novalgina, uma dipirona, às vezes alguém vai sentir a pressão caindo, o outro vai sentir uma dor de estômago. Então, assim, não tem como a gente falar que toda medicação é isenta de efeitos colaterais. Mas eu não tenho nenhum paciente que traga para mim essa demanda do tipo, eu não consigo tomar de jeito nenhum a medicação. Né? Hoje, se for para nós fazermos assim, nós podemos transitar basicamente entre 3 esquemas, né? E aí a gente tentar o que o paciente mais se adapta. Mas o padrão ouro que o Ministério da Saúde traz, ele é, assim, o de maior tolerabilidade. Ou seja, alguma pessoa que viva com HIV, com vírus, tome esses remédios, ele não precisa de tomar nenhum outro para lidar com os efeitos. Não. E assim, qual que é o grande objetivo nosso do tratamento? Então vamos lá, o paciente chegou, né, ele entendeu, ele aceitou e nós vamos tratá-lo. Qual que é o nosso principal objetivo? Estou falando de um paciente de diagnóstico recente. Nosso principal objetivo é indetectar a carga viral. Porque o que o vírus faz? O vírus, ele ataca o nosso sistema imunológico. Eu não vou entrar em pormenores fisiopatológicos disso, mas assim, o nosso organismo, ele vai se adaptando. Ele vai driblando o vírus, ele vai driblando. Aí o vírus vai mutando e ele vai replicando. E o organismo, até que chega um ponto que o organismo não dá conta mais. E aí ele começa a ficar com cargas virais porque o vírus ganha a guerra. Né? Então, o nosso primeiro objetivo é zerar a carga viral. É fazer essa carga viral ficar indetectável. Não certo? É que ela desapareça. Ela zera. Ela fica indetectável. Tá? Ela é indetectável. Tipo, você zera a carga viral. Ela ainda existe ali, todo vírus que você tinha ali circulando no seu organismo, você mata. Por isso que I é igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Se um paciente ele é indetectável, ele não transmite. Não transmite. Mas se ele parar de tomar... Se ele parar de tomar, o vírus volta a replicar. Então, o primeiro passo é tornar essa carga viral indetectável. Concorda comigo que se essa carga viral está indetectável, o meu sistema imunológico vai ter tempo de respirar e aí a gente vai começar a subir a nossa imunidade. Então, primeiro eu zero carga viral, depois eu vejo o meu CD4 subir, que é o que a gente dosa para ver a nossa imunidade. Isso é muito legal, porque quando eu estava na faculdade, eu tô falando, gente, isso 10 anos atrás eu na faculdade, não eram todas as pessoas que tratavam. Você tinha um nível de imunidade, um número de CD4 que você só tratava abaixo daquele número. Hoje, todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm acesso ao tratamento no primeiro dia. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Neurocripto e tuberculose pulmonar. Tirando essas exceções que eu preciso esperar um pouquinho e tratar a neurocripto e tratar a tuberculose pulmonar, que são situações muito específicas que o médico vai estar envolvido nesse processo, todas as pessoas tratam. Nós estamos falando disso de 10 anos para cá. Né? Tipo, todo mundo terá acesso. É para todo mundo que tem infecção pelo vírus. E aí você fala assim, existe alguma repercussão? Mas não, Feli, a pessoa toma a TARV e assim, ela é igual todo mundo?
sem preconceito nesse igual a todo mundo. Mas assim, aí eu só vou pontuar duas coisas, né? Epidemiologicamente, existe uma maior chance de doenças cardiovasculares. O paciente que tem HIV, ele tem mais chance de doenças cardiovasculares. As mais comuns, o AVC e o infarto. Porque o paciente com HIV, ele já é um paciente inflamado, ele tem o vírus, ele é um paciente inflamado, assim como o diabético é inflamado, o obeso é inflamado, é uma inflamação sistêmica. Então o paciente ele tem maior risco de evento cardiovascular. E para algumas neoplasias, doenças linfoproliferativas, linfomas e leucemias. Então, se for para eu falar assim, existe algum risco nesse VIV, que é uma coisa que quando o paciente chega no seu consultório, você fica o tempo todo atenta, são essas duas situações. Palpo o gânglio, observo, vejo o baço, observo tudo, porque é um olho, eu tenho que olhar com olhos de ver. Em relação às doenças cardiovasculares, o infarto e o derrame, é igual eu falo para os meus pacientes. Eu falo, esse é um risco relativo. Por quê? Porque você está aqui no consultório comigo de 6 em 6 meses, tá? Então eu estou vendo seu colesterol, eu estou vendo seu triglicérides, eu estou te pesando, porque uma das medicações existe assim, você falou de efeito colateral, de aumento de 10% do peso ponderal. Então, assim, é um paciente que ele tem que fazer atividade física, ele tem que ter uma dieta regular. Então, ele acaba sendo um paciente mais saudável. Você entendeu? Do ponto de vista... Eu estaria perdido. Do ponto de vista relativo. Porque se você pega uma pessoa que não tem o vírus e que ela tá aí a vida toda, 50, 60 anos, nunca dosou um colesterol e um triglicérides na vida dela, em termos de número absoluto, ela tem mais chance de infartar e ter um AVC do que o meu paciente com HIV, que tá lá de 6 em 6 meses comigo falando na cabeça dele, olha o peso, olha seu colesterol, olha a sua atividade física, né? Então, são essas duas pontuações, assim, que eu traria, né? Eu vou falar assim, que deixa um pouquinho diferente. Mas é uma responsabilidade nossa, minha e do paciente, porque nós somos um time, de contornar esses riscos. A mesma coisa serve para quem faz uso de PrEP? Para quem faz uso de PrEP, não, porque ela não tem o vírus. Não, mas eu digo assim, esses cuidados, por exemplo, porque... Para doença cardiovascular? Não. Aí ele entra dentro do risco geral da população em geral. Em geral. Sim. Porque aí são os fatores familiares, os hábitos de vida, né? Porque fazer a metabolização, talvez... Da medicação, ela não tem... tanto que, assim... A escolha do remédio é essa, justamente porque ela impacta muito pouco do ponto de vista bioquímico na PrEP. A pessoa não vai ter alterações renais, alterações hepáticas, a não ser que ela tenha já de família ou de má alimentação. Já é um renal, por hipertensão, por diabetes, mas assim, falar que isso foi causada pela PrEP, não. PEP, então menos ainda, porque inclusive ele é por pouca duração. 28 dias. A PEP, como ela é uma medicação mais no ponto de vista de tratamento intenso, às vezes ela traz um pouquinho mais de efeito colateral, mais de náuseas, assim, é mais é a pílula do dia seguinte. Entendeu? Eu não faço ideia. É a pílula do dia seguinte. Eu imagino que ela seja mais... Sim, às vezes os pacientes se queixam muito mais na PEP do que na PrEP, né? PrEP. Tá. Mas é o risco-benefício, né? Aí você coloca na balança, se você se expôs, né, até no contexto de acidente biológico, aceita e vai, 28 dias. Muito bom. Para mim esclareceu muita coisa. Sério? Muita coisa mesmo. Que bom. Uma coisa também que eu já imaginava era que, por essa pessoa sempre ser acompanhada, isso. Né? Parece que a imunidade fica melhor. Sim, sim. Né? Assim, é por isso que desde o começo eu falei o viver. Entendeu? Porque se você entende, você ressignifica o seu diagnóstico, você ressignifica a sua infecção e você faz ela se tornar um benefício do autocuidado, de hábito de vida e do autocuidado psicoemocional. Entendeu? É bonito. Quando a gente entende, quando a gente casa isso,
É muito legal. Às vezes os pacientes de diagnóstico recente, às vezes eles chegam e falam assim, mas eu não vou namorar de novo, ninguém vai me querer, meus amigos, e assim, é tão bacana quando a pessoa entende isso, assim, e ela entende que ela vive, e ela consegue se refazer. Eu acho bacana quando chega todo mundo com crush, namorando de novo, e junto, e construindo uma nova história, que a outra pessoa que está do outro lado entendeu, que aquela pessoa vive com HIV, mas que, assim, ela não gera risco, você não vai terminar o relacionamento, porque às vezes aquela pessoa ela é incrível, e o vírus não define quem ela é. Então é muito legal quando você diagnostica, trata e vê o paciente vivendo, assim, pra mim não tem preço. Eu imagino. Não tem. Eu acho que essas gerações de agora também, né, que juntam várias outras questões de ansiedade, né, eu acho que deve piorar. Sim. Né? Deve vir um combo. Eu acho, né? Daniel, que assim, eu não romantizo. Você não pode romantizar uma infecção sexualmente transmissível, você não pode romantizar uma infecção crônica, uma coisa que pode te trazer algum tipo de transtorno metabólico. Eu não estou aqui para isso. Eu estou falando que existe uma prevenção, que isso eu vou bater forte sempre, né? Mas existe aquele paciente que já tem. E aquele que já tem, a gente precisa mudar a forma de enxergar. Então são esses dois pilares, vamos prevenir sempre, vamos fazer campanha de prevenção sempre, vamos celebrar o 1º de dezembro, vamos usar a camiseta vermelha e usar a fitinha, o laço, mas existe o paciente que se infectou, muda seu olhar, muda o prisma, muda o tato, muda a forma, e aí vamos seguir essa nova história, entende? Então são dois pilares, 2 infectologistas para 2 visões, né? O da prevenção, o do cuidado com saúde pública, o com responsabilidade, e aquele que vai cuidar, que vai tratar, que vai ter aliança terapêutica, que vai acolher. Sim. Né? Porque infectou, aí você vai ficar falando de prevenção, você tá ali, você tem uma realidade, então vamos em frente. Vai trabalhar com a prevenção e com o infectado, né? Com aquele que vai passar a viver com. A viver com, né? Muito bom. Vamos passar então para o finalzinho? Ai, vamos. Finalzinho. Então, para fechar, vamos para o guarda-chuva queer, né? Eu vou ler aqui, porque toda vez que eu vou falar isso, eu também me perco, tá? Ó, para vários de nós, queer é um termo guarda-chuva para agrupar certos tipos de expressões de gênero e ou de sexualidade, ou para facilitar ou ao explicar como funciona cada expressão destas, né, de gênero, de sexualidade. Então, aproveitando a metáfora do guarda-chuva, né, de um conceito ou expressão que designa, que contém ou descreve uma vasta gama de objetos, né, e tem vários significados, que palavra que você penduraria no guarda-chuva queer do nosso papo torto de hoje e por quê? Né? Que tem a ver com a conversa de hoje ou com a sua profissão, né? Com o dia 1º de dezembro. Assim, até é clichê, mas é uma letra de uma música do Mateus Aleluia, despreconceituosamente. Uau. Porque eu acho que é um processo, né, despreconceituosamente. Essa música ela fala de amor, de inclusão, de acolhimento, de quebra de preconceito. Isso é um processo, né? Em algum nível, às vezes a gente vive, a gente é vetor de algum tipo de preconceito, independentemente. Até se a gente está falando de minorias. E aí esse é um processo de se despreconceitualizar. A gente vai estar constantemente nessa dialética. Então, minha palavra para o guarda-chuva é essa, a letra da música do Mateus Aleluia, despreconceituosamente. Ó, fechou com chave de ouro. Muito obrigado, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana, que está ali atrás, ali, ó. Ana, foi ótimo, gente. Obrigada, também. Espero ter contribuído. A gente está sempre a serviço de alguma coisa. Então, eu acredito muito nas coisas como missão, como sinergia, como aquilo que a gente vem para fazer. Então, para mim é muito gratificante poder estar aqui, poder servir, poder orientar e poder contribuir de alguma forma.
Isso. Foi um prazer conversar com você, adorei. Espero que a gente possa dialogar mais vezes também. Conversar, tomar um café, gente, conversar café terapêutico. Pronto. Há horas. Gente, muito obrigado por ter assistido ao vídeo de hoje e aproveitando que você está aqui ainda, chegou até o final, curte esse vídeo, comenta, faz perguntas, compartilha com todo mundo, né? Então me segue também. Segue ela também. Nafaele.infectologia. Nafaele 2LY.infectologia. E a gente coloca aqui embaixo aqui também o. Isso é o quê? Instagram? Instagram. Isso, pronto. Eu não sou muito das redes, mas agora eu até tenho uma. Pronto, aí, pronto. E muito obrigado de novo. Tchau, tchau.